Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Eu queria convidar a igreja a me acompanhar na palavra do Senhor, que fica lá em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Marcos 4, 35, 41. Queria já aproveitar e agradecer a nossa equipe do Alelon, que acabou descendo aqui, mas eu sempre faço questão de agradecer, porque eu creio que o louvor é uma ferramenta importantíssima do Senhor, para preparar o ambiente, para preparar os nossos corações. Mas eu sempre esqueço de agradecer o pessoal lá, da técnica lá atrás, que prepara também um som para que o Alelon consiga fazer esse momento tão especial. O pessoal chega mais cedo, prepara os microfones, o pessoal do Data Show. Então nós temos uma turma aí que antes de você chegar já está aqui sendo um instrumento nas mãos do Senhor para que o culto aconteça da melhor maneira e a gente possa aproveitar esse momento tão especial, e podemos sentir o mover do Espírito Santo nesse lugar. Então, obrigado a cada um aí da equipe do Alelon que tem feito grandes coisas para nós aqui em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram o barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que esse já ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, mais uma quarta-feira que nos encontramos na Tua presença, porque cremos que o Teu Espírito Santo está nesse lugar. Que nesse momento seja a Tua voz, Senhor, a falar conosco. Venha ministrar nos nossos corações, a nossa mente, Senhor, que a Tua palavra entre nos nossos corações, trazendo para nós clareza sobre todas as coisas, nos dando um discernimento diferenciado, Senhor, para que a gente possa continuar caminhando, crendo cada vez mais, Senhor, que é Tu que é a nossa fonte de todas as coisas. Que hoje a nossa fé seja forjada, Senhor, conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita, agradável para todos nós. Que a partir de agora, Senhor, seja o Teu Espírito falando a toda a igreja, Senhor, e que nós tenhamos uma noite agradável e extraordinária na Tua presença, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Essa passagem é uma passagem bem conhecida, O Senhor vinha de um momento que Ele conversava com todo o povo, e no final da tarde, Ele entrou com os seus discípulos num barco, e ali deu a missão, Para que a gente entenda essa palavra, eu vou começar a separar ela de versículos em versículos, para a gente entender que é uma palavra, às vezes, tão curta, comparada da quarta-feira que eu trouxe, que foi um texto maior. O Senhor sempre tem grandes coisas para trazer ao nosso coração, à nossa mente, para que a gente entenda que o mesmo poder que se manifestava no tempo de Jesus, lá atrás, quando Ele esteve aqui andando no meio do povo, ainda acontece hoje. Porque o Senhor era o mesmo ontem e hoje vai ser eternamente. O mesmo mover, o mesmo desejo, as mesmas vontades que Ele tinha com o povo, Ele continua tendo. A única coisa que não pode mudar no percorrer do tempo é a nossa fé. Crendo que tudo é possível aquele que crê, crendo que Jesus Cristo ainda salva, ainda liberta, ainda restaura, que o Senhor ainda faz grandes coisas através de nós, na nossa vida e através da nossa vida. O Espírito Santo de Deus está em nós como um sopro de Deus, há uma parte de Deus dentro de nós chamada Espírito Santo, que é capaz de fazer tudo e qualquer coisa aquele que crê. Crê que também é um instrumento de Deus, crê que através de você o Senhor vai fazer milagres, sim.
E se nós vermos ali no início, que no versículo 35, começa dizendo: aquele dia, ao anoitecer, disse eles aos seus discípulos: vamos para o outro lado. O texto fala de uma grande tempestade, de um momento de pavor, de medo que eles tiveram. Mas no início do texto, o Senhor já tinha dado para eles o destino para onde eles iriam. Vamos para o outro lado. Muitas vezes o Senhor diz algo no nosso coração, manda que nós façamos alguma coisa ou tomamos algumas atitudes, e pelo andar da carruagem, como diz o ditado, com os vendavais que enfrentamos, as dificuldades que enfrentamos durante a vida, nós começamos a questionar a nossa chegada até onde o Senhor determinou. Mas o Senhor já determinou que eles chegariam ao outro lado. Nós temos que começar a entender que a palavra do Senhor determina sempre vitória a todo aquele que crê. O Senhor diz que nele tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê, e crê em quem? Crê em Jesus Cristo. Crê que Ele está em nossas vidas, crê que Ele está no nosso barco, crê que Ele faz de nós um instrumento dEle, e crê que se Ele mandar nós irmos para o outro lado da margem, nós chegaremos do outro lado da margem. Não há nada que vá impedir de que nós completamos o propósito de Deus na nossa vida, senão nós mesmos, que no meio do percurso começamos a duvidar das promessas de Deus, da promessa de Cristo, do mover do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós temos um ponto de partida e nós temos um ponto de chegada. Se nós começarmos a olhar essa mensagem, começarmos a colocarmos num âmbito espiritual, todos nós tivemos um ponto de partida no momento da nossa vida. Qual é o nosso ponto de partida? O momento que nós decidimos literalmente nos entregar para Jesus Cristo, crendo que Ele é o nosso único e verdadeiro Salvador. Talvez você já venha de um berço evangélico, no berço cristão, que já te colocou nesse ambiente, que você já aceitou isso desde novo. Mas muitos aqui acabam aceitando a Jesus Cristo no decorrer da vida adulta. E ali começa o nosso ponto de partida, o momento que em Cristo Jesus nós nos tornamos uma nova criatura. Ali o Senhor literalmente começa a se manifestar no teu barco. O Senhor nunca deixou de andar contigo, o Espírito Santo nunca deixou de estar na tua vida, mas Ele esperava uma posição tua, dizendo: eu creio em ti, Senhor. Eu te dou totalmente a direção da minha vida para você fazer com ela conforme a tua boa vontade. E aí você começa a ter um ponto de partida. Quando nós temos um ponto de partida em Cristo Jesus, nós já nele também temos um ponto de chegada. Qual é o nosso outro lado na margem em Cristo Jesus, espiritualmente falando? Diz lá em João 14. Não fiquem aflitos. Eu estou indo para casa. Na casa do meu pai existem várias moradas, eu vou preparar um lugar para vocês. Quando estiver pronto, eu vou buscar vocês. Então, o nosso ponto de chegada, nossa outra margem, espiritualmente falando, é o céu. Nós tivemos um ponto de partida quando nós começamos a andar com Cristo, e nós já sabemos sim onde nós vamos parar no nosso barco por definitivo. É no céu, quando para lá voltarmos. Quando nós entendemos que nós temos um ponto de partida em Cristo e já nele temos um ponto de chegada, meu irmão, as tempestades vão acontecer, as atribulações, as pessoas vão se levantar contra você, as ondas vão bater no seu barco, ele vai começar a entrar água, vai parecer que vai afundar, mas se você está com Cristo e Ele está em você, você vai chegar no seu ponto de chegada do outro lado da margem. Mas por que acontece isso, pastor? Mas eu achei que a vida de crente era mais fácil. Então você não está lendo a Bíblia, que na Bíblia não diz que a vida de crente é fácil. Mas em todo tempo diz que o Senhor está conosco. Ele diz que Ele está no teu barco, Ele diz que Ele está na tua vida, Ele diz que deixou em você um Espírito Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Ele diz que Ele vai estar cuidando de você todo o tempo, que nele somos mais que vencedores. O que é mais de vencedores, meu irmão? Vencedor é aquele que vive pelo anseio da vitória. Uma vitória, essa vitória, daqui a 4 anos, se é Olimpíada, se é Copa do Mundo, tem seu prazo, mas nós somos mais que vencedores, nós não esperamos um troféu, uma medalha para dizer para nós se nós estamos indo bem nisso.
Quando nós estamos em Cristo, nós já temos tudo o que é necessário para nós nos colocarmos como vencedores, porque a nossa vitória é estar em Cristo, e eu estou em Cristo todos os dias. Eu sou bem mais que vencedor, eu não preciso de alguém me estendendo a mão, me dando os parabéns, me dando uma coroa de flores, ou um colar bonito como um troféu, algo assim para me destacar sobre algo que eu fiz. Não, o meu destaque está em estar em Cristo. Quando eu estou em Cristo, eu estou sendo vencedor todo dia, porque o Senhor espera de mim um pregador do Evangelho, alguém que leva uma palavra de boas novas, e isso é bem mais do que ser vencedor. Porque o vencedor busca a glória para si, e o mais que vencedor, aquele que serve a Cristo, está fazendo por Cristo. Não é mais por mim, o mérito não é meu, o que eu faço não é para mim, não vem de mim, não vai para mim, é para Cristo. Quando nós entendemos isso, nós não começamos mais a nos assustar com as situações. Lá no versículo 36 ao 37 diz assim, deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Há um povo que nos cerca por onde a gente anda. Há um povo que já sabe que você é cristão, que você é o crente, que você é aquele... lá vai o doido da igreja. Tem gente que está ao teu redor, que está convivendo com você, muitas vezes nem acredita muito naquilo que você fala, mas está te acompanhando. Tinha barcos seguindo o barco onde Jesus estava. Eles não sabiam do que ia acontecer, mas estavam ali, e quando a tempestade foi acalmada através de uma voz de Jesus Cristo, todos eles se beneficiaram. Tem pessoas que vai ver em você algo especial, não está a fim de pagar o preço que você pagou ainda, de viver uma nova criatura em Cristo Jesus, deixando de ser você mesmo e vivendo em Cristo. As velhas coisas ficam para trás e novas coisas começam a se criar através de quem se esvazia de si e se enche de Jesus Cristo. Para nós que já fizemos isso, é fácil. Foi a melhor decisão que nós deveríamos ter tomado. E aí, muitas vezes, pensamos assim, por que eu não tomei essa decisão antes? Mas tem pessoas que ainda não querem pagar esse preço, mas andam ao teu redor porque sabem que vai respingar bênção de você. E Deus é tão bom, Cristo, o Espírito Santo que se move através de nós é tão bom que, literalmente, através de nós, respinga o amor dele para todas as pessoas, porque é assim que as pessoas começam a receber as coisas de Deus e começam a conhecer o Deus que a gente serve. Não é esperando nada em troca, o Senhor dá pela graça. É pela graça que Ele entrega, Ele não fica negociando, a graça dele veio para todos. E isso que nós temos que entender, nós somos cercados de pessoas que muitas vezes não acreditam naquilo que a gente carrega, não acreditam naquilo que a gente fala, mas tem pessoas que veem algo diferente em nós. Nós temos que entender que hoje nós somos um povo diferenciado. Nós já não vivemos mais na escuridão, nós vivemos à luz da palavra. Você já sabe o que é certo e o que é errado. Existe uma voz poderosa dentro de você dizendo se você está fazendo certo ou não. Nós, muitas vezes, temos que tomar a decisão de, muitas vezes, fazer errado, sabendo que está errado, e sabendo depois que vamos pagar um preço pela uma ação errada que tomamos, mas nós sabemos que está errado. Porque nós já somos um povo diferenciado. Qual é a nossa diferença? Nós ouvimos a voz de Jesus Cristo. Nós escolhemos ouvir a voz. Nós escolhemos sermos confrontados todo dia, porque ouvir a voz de Cristo todo dia é ser confrontado. É o Senhor todo dia dizendo, olha, não faz. Olha, esse teu jeitinho de ser ainda está errado, vamos ajeitar isso aí, vamos melhorar. E Cristo é bom porque Ele vai nos consertando com amor, com carinho, não é com exortação, não é aquele crente chato que acha que é batendo com a Bíblia igual marreta no dedo dos outros que vai converter. É o Senhor que vem aos poucos, com carinho, te trazendo a lembrança de coisas boas que Ele já te fez, fazendo tomar decisões com amor, com decisões que Ele vai te colocando na tua mente, aos poucos vai ministrando ao teu coração, as decisões certas vão sendo tomadas e você começa a experimentar uma paz que excede todo o entendimento quando você começa a caminhar conforme a vontade de Deus para a tua vida. Isso é algo que nós já temos em nós. Você veio para a igreja essa noite, você está aqui essa noite, você veio achando, como eu sempre falo, que é uma decisão nossa. Não, o Senhor nos escolheu para estar aqui essa noite.
Isso já é algo que a gente não precisava mais ouvir a palavra, já era algo que a gente poderia literalmente passar a noite orando, agradecendo ao Senhor, porque até aqui Ele nos trouxe segurança. Até aqui, em nenhum momento, Ele desceu do nosso barco, meu irmão. O Senhor esteve sempre ao nosso lado todo o tempo. O difícil foi a gente entender que Ele já estava ali há tempo. Mas hoje, como nós somos um povo que já estamos com os olhos espirituais mais abertos, mais atentos, nós começamos a entender: o Senhor sempre cuidou da minha vida. O Senhor esteve sempre no meu barco. Eu nunca enfrentei uma tempestade sozinho. E aí você começa a olhar para trás, coisas que você passou e achou que não ia vencer, situações que se levantaram contra você e você achou que não ia conseguir ultrapassar, não ia conseguir dar jeito, e hoje você está aqui, quando você olha para trás, você começa a ver que através da tua força, da tua capacidade, você não estaria aqui hoje. E aí você começa a ver, sim, o poder de Deus ainda se manifesta hoje, porque se manifesta na minha vida todos os dias. Nós temos que entender que existem coisas que nós precisamos fazer para sermos identificados facilmente com alguém que crê em Jesus. Tem coisas que já não cabem mais em nós. Tem comportamentos que já não se encaixam mais em nós. Tem jeitos de falar, maneiras de se expressar, coisas, ferramentas que nós usamos hoje, internet, coisas que seguíamos, coisas que postávamos, coisas que fazíamos e hoje não cabe mais. E aí eu lembro muito daquela história, né? Quem é mãe aqui sabe. O filho sempre vem com uma desculpa quando faz algo errado. Ah, mas o fulano, o Joãozinho, fez algo pior, mãe. Ah, porque quando tira uma nota ruim no colégio é a melhor, né? Tira 6, aí tu... 6? Não, mas tu tem que ver a Renata. Meu Deus, tirou 4. E aí qual é a resposta da mãe? Tu não és o outro. Tu não és a Renata, tu não és o, tu és o meu filho, é em ti que eu espero que tu faça algo diferente. E o Senhor espera de nós a mesma coisa. Ah, Senhor, mas eu já fui pior, mas tem gente fazendo bem pior. O Senhor não se interessa pelo outro, Ele se interessa por você que já conhece a palavra. Ele está esperando de você um comportamento diferente, porque você hoje já começa a viver através da luz da palavra. O Senhor espera de você hoje um comportamento diferente, porque Ele já está vivendo em você, e Ele espera que você abra a tua porta, a porta do teu coração, para Ele fazer uma mudança completa. O Senhor já não espera mais uma negociação. Senhor, entra no meu barco, mas é assim, ó, quando a tempestade começar a aparecer, eu te chamo para começar a cuidar do barco, mas enquanto isso, continua dormindo aí. Mas a gente acha que o dormir do Senhor, como estava ali dormindo num travesseirozinho, ali naquela época o Senhor estava pregando, passou o dia todo pregando a palavra, Ele fisicamente estava cansado, mas espiritualmente ligado ao Pai, Ele estava mais ligado que todo mundo naqueles barcos junto. E muitas vezes a gente pensa assim, ó, as coisas estão acontecendo, as tempestades estão se levantando, as situações estão começando a enroscar na minha vida, onde é que dá o Senhor? E aí tu começa a ler a palavra, se tu não sabe interpretar, meu irmão, tu começa assim, realmente Jesus é o mesmo, ele deve estar dormindo na minha vida, deve puxar um travesseiro e está descansando. O Senhor não para de cuidar de você. O Senhor é o que manda em toda a situação, céus e terras, e até as coisas que já morreram estão sob controle da mão poderosa de Jesus Cristo. Ele sabe exatamente as tempestades que vão se levantar contra você. Ele sabe exatamente cada situação que vai se apresentar na tua vida. Mas Ele está ali no teu barco, meu irmão, e no momento certo, quando você saber que é para Ele que você tem que pedir o socorro, Ele acalma a tempestade. E muitas vezes o povo começa, Senhor, estou aqui, tu não está me vendo, olha só a situação que eu estou, me ajuda, Senhor, o Senhor não me responde, Senhor, é assim mesmo, o Senhor me esqueceu, é assim, o Senhor está cuidando de outras pessoas, é assim, eu fiquei de lado, e aí a nossa fé começa a ser abalada. E aí a tua fé, tu começa a ver que a tua fé começa a ser como outro sentimento normal, comum, carnal, que nós precisamos ter para sentir. Precisamos ver, tocar, para ter a certeza que existe. E a fé é você começar a acreditar em coisas que você não vê, porque você vive por Cristo Jesus, e Cristo se movimenta no Espírito. No Espírito você não vê, mas você sabe que o Senhor está trabalhando a teu favor. Nós temos que ter esse entendimento que nós não vivemos mais pelo carnal. Nós vivemos por algo que nós fisicamente não vemos, mas no espiritual existe um mover grandioso dos céus a teu favor.
E o favor de Deus é fazer, muitas vezes, sim, você passar por tempestades, por momentos difíceis, por momentos de deserto, porque como é que o poder extraordinário do Senhor vai se manifestar na tua vida e Ele vai mostrar para o mundo que sim, Ele é o Deus do impossível. Sim, qualquer coisa possível você já quer que o Senhor faça. Ele te deixa passar uma situação muitas vezes difícil, complicada, para você também voltar a acreditar que Ele sim é o Deus do impossível. Para você ter certeza que as coisas da tua vida não estão sob o teu controle. Não é você que consegue fazer, é o Senhor que é capaz de fazer toda e qualquer coisa para manter você no propósito dEle. Versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Jesus já sabia que ia acontecer a tempestade. Ele sabe de todas as coisas. Lá no texto em Mateus, quando começa a falar sobre a crucificação, quando o momento estava chegando, Pedro chega para ele e o Senhor fala para Pedro: não vai chegar ao final do dia, tu vai me negar 3 vezes. Deus não deu o poder para Jesus Cristo ter a revelação do que ia acontecer só perto da crucificação. Ele já tinha esse poder, sempre teve com ele. Ele já sabia que ao entrar no barco, em um certo momento, uma tempestade ia se levantar. Mas ele sabia que o poder para acalmar toda e qualquer situação estava com ele. Então ele dorme tranquilo. E é esse dormir que o Senhor espera que nós tenhamos. O descanso no Senhor. É o descanso que você se levanta todo dia com a tempestade tremenda batendo a tua porta, mas você sai de casa como se estivesse tranquilo, dormindo na polpa com a cabecinha no travesseiro, porque o nosso descanso está no Senhor. E quando o Senhor está em você e você está no Senhor, não tem tempestade que derrube o teu barco. Ah, pastor, mas tu não sabe a minha situação, tu não sabe o que eu estou passando, eu não sei o que você está passando, mas eu creio que o Senhor é capaz de resolver a situação de todos nós, e Ele pode resolver exatamente nesse momento igual, no estalo de dedo. Mas para cada um de nós, o Senhor tem um propósito diferenciado, meu irmão. Para cada um de nós, o Senhor tem determinado um tempo a mais de tempestade, um tempo a menos, e não tem muitas vezes a ver com nós, mas muitas vezes a ver com os barcos que estão nos seguindo. Tem pessoas que estão ao teu redor, família, amigos, local de emprego, coisas que o Senhor quer fazer um impacto espiritual nas pessoas que estão ao teu redor, e muitas vezes Ele precisa que você passe um pouquinho mais de dificuldade, uma tempestade um pouquinho mais braba, mais difícil de tu enfrentar, mas se você estiver no Senhor, você se acalma e diz: Senhor, tu está no controle de todas as coisas, e se é para o barco quase afundar, e eu ficar só com a cabeça de fora para ti se manifestar, Senhor, e mostrar que tu ainda faz grandes coisas, eu estou junto. Mas sabe qual é o nosso problema? A falta de fé. A nossa fé está forte quando as coisas estão acontecendo bem. Quando meu emprego está show de bola, estou sempre sendo promovido. Se eu não estou sendo promovido, estou ganhando tranquilamente, pago as minhas contas, meu casamento está bem, meus filhos, meu Deus, melhor impossível. Eu tenho meu carrinho, a minha casa, as contas pagas, está tudo certo. E isso pode acontecer? Pode, irmão. Eu creio que todo mundo aqui, se for falar, está passando um momento de tranquilidade. Mas até chegar esse momento, passou pelos perrengues. E isso não quer dizer que nós não enfrentaremos outros. Mas em qualquer que seja a situação, a nossa fé não pode oscilar no Senhor. Ah, hoje eu estou firme, Senhor, porque está dando tudo certo. E quando está dando tudo errado? O que é errado para nós? Se nós estamos em Cristo Jesus, não tem nada errado. Existe um mover diferenciado do Senhor em nós. Talvez o errado para mim é o Senhor se movendo comigo a favor de alguém, a favor de mim, a favor da minha família, para que aqueles que não acreditam vejam: poxa, eu vi onde ele acabou, onde ele estava, eu vi que o barco dele estava quase afundando. Agora eu creio em Jesus Cristo, porque ninguém era capaz de trazer o barco dele de volta se não fosse Cristo Jesus. E aí você começa a pregar o Evangelho por simplesmente andar na rua sorrindo novamente, porque as pessoas começam a ver que a tua alegria não tem como vir de um ser humano, somente do poder extraordinário de Jesus Cristo. Mas nós queremos pagar esse preço? Não. Mas o Senhor espera isso de nós. Alguém que esteja literalmente pronto a estar junto do exército do Senhor, que prega o Evangelho, independente da situação. O Senhor disse na palavra dele: nós passaremos por aflições, mas tem bom ânimo. O nosso bom ânimo, o que é? Eu ficar tranquilo nos braços do Senhor, sabendo: Senhor, eu não estou entendendo,
O meu barco não era isso que eu queria que estivesse passando? Eu não queria estar enfrentando essa tempestade agora, mas aí você começa a analisar em você. Eu estou fazendo o que eu devo, eu estou junto com o Senhor, eu estou fazendo a minha parte de cristão, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou sendo ativo como o Senhor espera que eu seja. Então não é nada que eu causei a mim mesmo, mas é o Senhor causando em mim para fazer em mim uma mudança que vai impactar outras pessoas. Glória a Deus por isso. Mas sabe qual é o nosso medo? Que muitas vezes nós não fazemos tudo o que deveríamos fazer. E aí quando as tempestades se levantam, a gente começa a ter medo. Porque a gente acha que o Senhor, além de parecer que está dormindo para a situação, Ele já não está mais em nós. Porque a gente sabe que muitas coisas que acontecem na nossa vida são coisas causadas pelas consequências das nossas atitudes erradas, das nossas decisões equivocadas, de palavras que nós lançamos e não deveríamos lançar. Por isso que o Senhor espera que nós buscamos na palavra um entendimento para cada dia estarmos melhores, mais fortes, com mais discernimento, com mais inteligência através da palavra, para que a gente caminhe cada dia melhor em direção àquilo que o Senhor espera de nós, que é pregar o Evangelho dando um bom testemunho. As pessoas vão olhar para você, talvez não consigam andar no teu barco, mas vão querer te seguir, porque você sabe que vão ver em você que existe uma rota estabelecida em você. E a rota é o quê? Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. As pessoas vão ver que você está andando por um caminho que está acontecendo coisas diferentes, porque existe vitória no meio da luta. E isso no mundo muitas vezes não tem. As pessoas vão querer viver aquilo que você está vivendo. E sabe o que chama a atenção das pessoas? Não é que você não tem luta porque você é cristão. Não, o que chama a atenção é exatamente aquilo que o Senhor espera. As pessoas vão ver em você pessoas que passam pelas mesmas situações, passam pelas mesmas aflições, mas passam. Mas vencem. Mas continuam sorrindo. Mas continuam dando glória a Deus, mas continuam vendo na igreja, louvam o Senhor, se emocionam, choram, porque se constrangem com o amor de Deus que tem cuidado de você até aqui. Aí as pessoas começam a ver em você, a princípio, loucura. Não, são tudo doidos esses pessoal de igreja. Comparado ao que as pessoas do mundo têm, muitas vezes nós não temos nada, financeiramente falando, poder, prestígio. Mas eles não têm o que a gente tem de sobra, que é amor, é empatia, é o desejo de sorrir por qualquer situação. E aí tu abre o armário, às vezes não tem aquilo que você gostaria de comer, mas o que tu bota na mesa, tu se farta e pessoas te procuram para tomar um café com você. Como eu sempre falo, às vezes não é nem é o pão Cinderela, né? Pão dormido há já não sei quanto tempo. Mas é um momento de comunhão, um momento gostoso, aquele café agradável, as pessoas gostam de estar com você, porque não é o que você pode oferecer de material, mas é aquilo que você carrega, é por aquilo que as pessoas vão te procurar. É isso que o Senhor espera de nós, que a gente pregue o amor. O mundo está perecendo por falta de conhecimento, por falta de amor, e isso tem que estar sobrando em você. É isso que vai fazer a diferença. No teu barco tem que estar cheio de pescaria. A pescaria nossa é a palavra do Senhor, tem que estar enchendo nossos porões, porque as pessoas vão querer nos seguir, eles querem saber qual é a nossa fonte de riqueza, e a nossa fonte de riqueza é a palavra do Senhor. Senão nós vamos continuar patinando, e nós vamos continuar seguindo do mesmo jeito, no automático. Existem coisas maravilhosas que o Senhor tem para fazer na vida de cada um. E se prepare, meu irmão, nem todas são do nosso agrado. Mas se estiverem conforme a vontade do Senhor para nós, vai ser vitória. Você vai chegar do outro lado da margem. O teu barco vai encostar cheio da glória do Senhor. E o mais importante, independente da tempestade, no momento difícil que você está passando, você vai olhar para a proa e vai ver Jesus Cristo descansando, tranquilo, porque Ele sabe que aquela situação, Ele está gerando, Ele tem o controle, e quando Ele se levanta, Ele manda parar e vai parar e pronto. E quando você caminha, vê Jesus Cristo na ponta da tua vida, você fica descansado. Mas nós temos que ter esse entendimento, qual é a liberdade que nós estamos tendo e dando para o Senhor dormir na nossa proa. O Senhor tem liberdade para estar no teu casamento, na tua vida financeira, no teu emprego. Tu tem dado a liberdade para o Senhor dizer para você o caminho para onde você deve ir com o seu barco, com a sua vida. Ou você tem tomado as direções erradas aí quando pega uma tempestade, e muitas vezes não é nem a tempestade que o Senhor tinha preparado para você. Tempestade que você mesmo buscou. Hoje, quem entende de navegação sabe, tem sonda, tem sonar, tem radar, tem tudo quanto é coisa que
Dificilmente hoje um barco é pego por uma tempestade de surpresa. Tem todo um trabalho eletrônico, digital e com tecnologias que ajudam os barcos hoje a escapar. Quando vê, eu sei porque meus cunhados são todos pescadores, então quando tem uma tempestade em tal lugar, eles já vêm, se não conseguem voltar para casa, eles chegam mais perto da costa para ter uma proteção, para não acontecer nada. E qual é o nosso radar hoje? Qual é a nossa sonda? Qual é a nossa força para escapar das situações difíceis? A palavra de Jesus. Quando você está caminhando com a palavra do Senhor, Ele é o radar, dizer, olha, não vai para lá, que tu vai pegar uma tempestade que não é eu que estou fazendo para ti. E aí lá a gente se arrebenta, a gente quase se afunda, mas pela graça do Senhor, Ele ainda traz todos nós de volta, alinha nosso barco, mas chegou a um ponto que nós temos que entender que não cabe mais a nós esse tipo de comportamento de filho rebelde. Não, eu vou fazer do meu jeito. Meu irmão, eu já tenho 44 anos. Eu achei que eu estava 45. Ontem eu fui fazer o cálculo, estou 44. Eu estou novo pra caramba. É legal quando a gente faz o cálculo e vê que tem um ano a menos, né? Glória a Deus. Muito tempo da minha vida eu quis fazer a rota sozinho. Algumas coisas deu certo? Claro que deu. No mundo é assim. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Mas o problema nosso é que a gente se acostuma com a cultura do mundo. Vou ver o que vai dar. Se der certo, tudo bem. Se não der, a gente tenta de novo. Não, não é tenta de novo. Nós temos uma vida só. Em Cristo Jesus vai dar sempre certo. E o que é sempre certo? É você enfrentar a tempestade, é você enfrentar situações difíceis, você enfrentar problemas no trabalho, de relacionamento, mas você enfrenta e você sabe que o Senhor está contigo porque existe em você uma paz que te dá discernimento para lidar com a situação com calma, com amor. Você lança uma palavra, acalma o coração do cônjuge que está meio irritado com alguma coisa. Você no trabalho pega às vezes um patrão que não entende a palavra, que às vezes se revolta com alguma coisa, às vezes até pela situação da empresa dele, problemas que está passando economicamente, e o Senhor te coloca lá para ser um servo do Senhor, para acalmar aquela situação. E o Senhor espera que você seja alguém que acalme também a tempestade, porque o Senhor diz que através do nome dele nós somos capazes de fazer coisas iguais e maiores que ele faz. Jesus acalmou a tempestade e ele espera que você faça o quê a partir de agora? Acalme a tempestade também, da sua vida e da vida daqueles que andam com você. Você tem esse poder através do nome de Jesus Cristo. E o Senhor espera de nós esse posicionamento de acalmar as situações. Mas para nós termos o discernimento de entender que nós temos esse poder, nós temos que acalmar a nossa, e a nossa situação é acalmada na palavra. A palavra nos acalma, a palavra fortalece a nossa fé, a palavra dá uma direção para tudo aquilo que nós temos que fazer. E aí, através disso, você começa a pregar o Evangelho através do nome poderoso de Jesus Cristo, através de uma oração. Às vezes, você chega no trabalho, não precisa fazer nada, você vai lá no banheiro, no escritório, escondidinho. É uma oração, 5 minutinhos, ora pelo aquele lugar, intercede para que tudo dê certo. E o Senhor começa a fazer grandes coisas através daquilo que você está fazendo lá, que ninguém faz, mas você faz, porque você tem Cristo Jesus dentro de você. O Senhor espera de nós um comportamento diferente de todo aquele que está lá fora. Ainda perecemos muitas vezes, não é por falta de conhecimento da palavra, é a falta de entendimento da palavra. Queremos que a palavra do Senhor é só para nós, não. O Senhor espera que tudo aquilo que a gente aprenda seja para gerar coisas boas em nós, mas para atingir outros. O reconhecimento de todas as coisas que nós fizemos para os outros está em Cristo Jesus, que já se colocou na cruz a nosso favor. Então, você não pode fazer nada para o outro esperando tapinha nas costas, um abraço dizendo, oh, muito obrigado pela oração que você fez. Não, meu irmão, o reconhecimento é de Jesus. Jesus vai te recompensar. É essa a política que o Senhor espera. Quando você vai pelo teu barco e vai guiando as outras pessoas, você não vai esperar que quando o Senhor acalma a tempestade, salvando o teu barco, o pessoal do barco que também foi atingido pelaquela calmaria de tempestade, pare o barco e comece a agradecer você. Vão embora e não vão achar que foi um acaso. Mas o Senhor sabe que foi através da tua oração que acalmou a tempestade por onde você andava. Eu já falei isso uma vez, mas para quem não ouviu, eu vou dizer que quem não lembra da passagem de nascimento de Jesus Cristo, quando os reis magos foram até Jesus. Chegaram lá e viram um bebê. Em qualquer outra festa, em qualquer lugar que vai visitar um bebê, todo mundo quer pegar no colo e coisinha linda. Um acha bonitinho, outro acha com uma cara de joelho, é a história do bebê, né? Mas todo mundo quer pegar. Na palavra não diz que eles não pegaram Jesus Cristo. Eles chegaram com presentes. Quando viram Jesus Cristo, eles simplesmente se prostraram e adoraram, porque apesar de ser um bebê, eles viram naquele bebê a grandiosidade da bondade de Deus,
se colocando ali, colocando o seu filho para viver uma história e pagar um preço onde a gente não teria condições e nem era merecedor, mas pela graça, a graça do Senhor se manifestava ali naquele bebê e eles se prostraram, entregaram os presentes e a palavra diz que foram embora. Eu não vi José, Maria agradecendo, preparando um café colonial, ou queimando um bezerro, fazendo uma ovelha assada. Simplesmente foram embora. Porque eles estavam ali sentindo no coração um desejo que foi colocado por Deus para eles levarem até lá o presente. Foram guiados por uma estrela, foram guiados por um desejo de Deus que encaminhou eles até lá para fazer aquilo e fizeram e foram embora. O Senhor espera de nós a mesma obediência. O Senhor vai colocar em você algo dentro do teu coração para fazer algo para alguém, fazer uma diferença na vida de alguém. E o que frustra o nosso caminhar, porque quando a gente faz, a gente fica esperando a pessoa ir daí. Não vai me dizer nada, não vai me agradecer, estava orando por ti, aí 3 semanas viesse para a igreja, nem falasse comigo. Eu nunca mais vim no culto de ceia, veio agora, passou, nem olhou para mim. Ah, não, aí fica difícil. Aí como eu brinco, é difícil manter amizade, né? Porque a gente espera reconhecimento. O reconhecimento você já recebeu de Cristo Jesus. Porque se o Senhor está te chamando para fazer algo diferenciado por alguém, é porque Ele já reconhece alguém, já reconhece em você um reconhecimento nele por tudo aquilo que Ele te fez. Já é o que basta, o nosso combustível é a graça do Senhor sobre a minha vida. Eu vou orar por muita gente, meu irmão, que nem vai saber. Vai ter muita gente que vai se converter ao Evangelho por orações que você fez e você muitas vezes não vai nem saber e a pessoa não vai nem saber que você orou por ela, mas o Senhor sabe. E quando o teu barco chegar na outra margem, o Senhor vai entregar para você algo especial e a nossa margem de chegada é no céu. Lá existe um grandioso presente para você por tudo aquilo que você faz aqui, não esperando recompensa dos homens, mas crendo que a maior recompensa já é a presença de Jesus Cristo na tua vida. Amém? Vamos lá, que eu já até me perdi aqui, Jesus do céu. Vamos lá para o 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-se. E o vento aquietou e fez completa bonança. Basta uma palavra de Deus, uma palavra liberada pelo Filho Jesus Cristo, basta um mover do Espírito Santo de Deus na tua vida para mudar a tua situação, para acalmar a tempestade, para te tirar de uma situação difícil. Basta uma palavra dele a teu favor para a tua história mudar. E aí muitas vezes nós começamos a pensar assim: Senhor, eu preciso de uma palavra tua. Eu preciso sentir algo especial de ti, Senhor, porque eu estou me vendo nessa situação perdido. Nós temos que entender algo espiritual nesse caso. Em todas as situações o Senhor vai se mover a nosso favor, sim. Mas em muitas delas Ele nem vai falar nada. A situação vai se resolver pelo mover do Espírito. Mas isso só acontece mediante a fé que nós temos por uma palavra que nós já recebemos do Senhor. Nele nós somos mais que vencedores. Todo aquele que está cansado, buscai nele o descanso. Ele é o nosso pastor. Todas as palavras que nós ouvimos de vitória na Bíblia vêm mediante homens que foram ministrados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para entregar para nós promessas de vitórias. E muitas vezes, em cada situação, a gente precisa que o Senhor sente conosco e fale: ó, irmãozinho, meu filho, vai dar tudo certo, eu estou fazendo isso. Não, o Senhor sabe que é difícil, o Senhor sabe, conhece a nossa essência de carne, por isso que Ele morreu por nós, que Ele saberia que nós, por nós sozinhos, iam acabar nos destruindo. Mas o que Ele espera? Espera de nós que a gente tenha entendimento que nós precisamos de fé para continuar caminhando sem medo, que tudo aquilo que a gente precisa dele já foi entregue. E diz que no céu existe todos os sims necessários para que a gente consiga tudo aquilo que o Senhor espera de nós, que coincida com o propósito dele, que está no céu, e tudo aquilo que nós pedimos, que for coincidir com o propósito dele sobre a nossa vida, vai acontecer. Nós já temos esse sim. Nós já temos uma palavra de Deus declarada sobre nós de vitória, de vença, continue. Nós temos dentro de nós um sopro de Deus, uma porção de Deus sobre nós. O Senhor, quando nós estávamos ainda no ventre da nossa mãe, quando houve o estalo de vida, foi um sopro do Senhor dizendo assim: ei, você não veio por acaso, eu estou te gerando. Você não foi um acidente, eu tenho algo especial para você.
E aí ali já foi declarado para nós todo um pacote de vida, todo um pacote de propósito, já tem tudo programado. O Senhor espera só que a gente caminhe todos os dias crendo que o Senhor está conosco, o Senhor está no barco, que tudo é possível aquele que crê, que o Senhor já declarou para nós palavras de vitória, de bênção, mas Ele espera de nós um básico, fé. E a minha fé não está naquilo que eu vejo, mas naquilo que eu não vejo. Por isso que eu tenho que ler a palavra, entender a palavra, por isso que eu tenho que falar com o Senhor, por isso que eu tenho que ter intimidade, porque o Senhor vai falar coisas comigo que ninguém está vendo. O Senhor vai dizer coisas que vai acontecer, que se eu falar para outras pessoas, a pessoa vai dizer, não, é loucura. Não, tu está louco, isso aí não vai acontecer. Mas quando o Senhor diz que tu vai chegar no outro lado da margem, meu irmão, prepara, porque tu vai chegar. Não há tempestade, não há nada que te impeça de chegar até o outro lado. Mas precisa de uma palavra do Senhor para declarar, e a palavra já foi lançada sobre a tua vida. Ele só espera que você tenha fé, para que você creia que aquele Jesus Cristo, que até então estava lá na popa do barco, hoje está dentro de você, através do Espírito Santo de Deus. Quando você clama ao Senhor, Senhor, eu não estou entendendo a situação, mas eu tenho paz no meu coração, porque eu sei que eu estou caminhando conforme a tua vontade. Então que continue acontecendo a tua vontade sobre a minha vida. Senhor, eu largo a mão da direção do meu barco, vai conduzindo, meu. Vai conduzindo, Senhor. Se tiver que passar na tempestade, a gente passa. Se tiver que enfrentar vento, eu vou enfrentar. Se tiver que passar por um tempo de escassez de pescaria, eu vou passar. Porque se tu estás no meu barco, é o que eu preciso. Todo o resto, eu sei que tu, Senhor, vais acrescentar. E é assim que nós temos que caminhar. Para a gente terminar, versículo 40 e 41. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O Senhor acalma a tempestade, o Senhor resolve toda a situação, o Senhor leva eles até o outro lado da margem, como Ele tinha falado no início. O que nós nos perdemos muitas vezes é porque no andar da carruagem, no andar do tempo, no andar da nossa vida, na correria, nas coisas que se levantam, muitas vezes coisas que o Senhor mesmo faz para nos forjar o nosso caráter, forjar a nossa fé, nós começamos a desacreditar no poder daquele que está em nós. E o Senhor tem o poder para fazer todas as coisas a nosso favor. O Senhor é Deus que é capaz de mudar toda a nossa situação. O Senhor é Deus que é capaz de te entregar a cura que você necessita. O Senhor é o Deus capaz de abrir a porta de emprego que você está buscando. O Senhor é capaz de resolver o teu problema familiar, o teu problema em qualquer situação de família, de esposa, esposo, filhos. O Senhor é capaz de fazer todas as coisas. E muitas vezes as coisas não vão acontecer na velocidade que a gente gostaria. Mas quando estamos pedindo para o Senhor já está trabalhando a nosso favor. Mas como é que eu sei, pastor, que Ele já está trabalhando a meu favor? E eu peço e as coisas não acontecem. Mas quando você ora ao Senhor e existe uma paz no teu coração, como diz a palavra, que excede todo o entendimento, você já não vive mais pelas coisas que você vê. Você vive por aquilo que você não vê. O mover de Deus a gente não consegue ver pelo físico, mas sente no espiritual. E aí aquilo te dá paz. Senhor, eu não estou vendo solução do problema, mas eu sinto uma paz, Senhor. E eu tenho certeza que Tu está trabalhando a meu favor. E eu sei que no momento certo a calmaria vai vir. Porque o Senhor é capaz de controlar toda e qualquer situação da natureza para trabalhar as coisas a teu favor. Nós temos que entender que nós precisamos somente nos encher da palavra do Senhor para fortalecer a nossa fé. Quanto mais fé, mais nós cremos, mais nós lembramos da promessa, mais nós lembramos do poder daquele Cristo que morreu por nós na cruz, mais a gente entende que aquele sacrifício não foi algo folclórico que teve que acontecer, mas foi algo magnífico vindo de Deus, uma demonstração maravilhosa do amor dele, entregando para nós a graça de Jesus Cristo. Quem estava aqui no domingo, quando viu os cultos ministrados pelo nosso bispo Fernando, viu a pregação sobre amor. É o amor de Deus que entrega o seu próprio Filho para nos entregar a graça. A graça de todo dia a gente poder ser consertado através do amor de Deus sobre nós. De nós não sermos mais mortos pelo nosso pecado, mas sermos renovados através da força do Espírito Santo de Deus que se move em nós. Mas essas coisas só acontecem quando nós buscamos aquecer a nossa fé.
E isso só acontece mediante a leitura da palavra. Buscar na presença do Senhor entendimento de todas as situações. De você se acalmar no meio da tempestade e lembrar, ei, o Senhor está comigo. Ei, Ele está no meu barco. Se Ele está no meu barco, eu estou navegando conforme a vontade dEle para a minha vida. Então eu fico calmo, que eu sei que no momento certo Ele vai se levantar e vai fazer as coisas acontecerem na minha vida. Nós temos que lembrar que nós somos herdeiros. Nós temos que lembrar que nós somos filhos queridos e quando Jesus morreu na cruz, morreu por todos nós. Muitas pessoas se questionam dizendo, mas Cristo morreu naquela época, para aquele povo. Não, Cristo morreu através de um desejo que foi gerado no coração do Pai, para que a promessa da salvação fosse estendida a todos os povos. E eu me incluo nesse povo. Eu creio que todas as promessas de Jesus Cristo são promessas geradas também para a minha vida, para a tua vida, para os nossos filhos, para gerações e gerações. Eu creio que o meu filho vai receber essa promessa, os meus netos vão receber essa promessa, e netos e bisnetos e gerações, enquanto Jesus não voltar e a palavra dele for pregada, a promessa vai ser estendida para todas as gerações. O Senhor disse que Ele vai preparar um lugar para cada um de nós, porque na casa do Pai tem lugar para todos nós. Pensa num povo que vai subir, meu irmão. E só vai subir porque você, enquanto esteve aqui, pregou o Evangelho. Vai subir muita gente porque um dia você não se calou e começou a falar do amor de Deus que fez muitas coisas na tua vida. Você vai começar a ensinar as pessoas dizendo, ei, nesse mundo onde tu vive, que estão falando para você que se der, se não der, vai dar tudo certo. Não, venha comigo porque você vai viver grandes coisas, porque existe um Deus que te ama do mesmo jeito que me ama. Existe um Deus que me tirou de situações difíceis, vai tirar você. E para isso nós vamos passar por momentos difíceis, por situações difíceis, porque é lá onde tem pessoas perdidas, pessoas chateadas por alguma coisa, pessoas magoadas no meio do caminho, e o Senhor vai te mandar passar por certo lugar que você não gostaria, porque é lá que você vai ser Cristo Jesus e resgatar pessoas que ficaram lá atrás, crendo que a vida acabou, e você vai chegar dizendo, ei, a vida continua em Cristo Jesus, pega a minha mão e vamos para frente. E por isso que nós vamos passar por vale de sombra de morte, e por isso que nós vamos passar por aflições, porque no meio das aflições nós vamos pegar gente desmaiada pelo caminho. Gente frustrada, gente magoada muitas vezes com coisas que aconteceram na igreja, com coisas que aconteceram na família, magoada muitas vezes com pessoas que não souberam pregar o verdadeiro evangelho, que usaram a Bíblia como marrete e muitas vezes machucaram alguém. E aí o Senhor vai fazer você ir em lugares que você não entende por quê, mas lá você vai ver. Que lá você vai levar a verdadeira palavra do Senhor, dizendo, ei, existe um Deus que te ama, e Ele mandou te buscar. E aí você vai se sentir verdadeiramente usado pelo Senhor. E aí você vai começar a viver coisas extraordinárias. E aí você vai entender o porquê o Senhor está no teu barco. Porque Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida e através da tua vida. Amém? Se você crê, eu convido você a se levantar.